Agora vamos ver a originalidade, né? A originalidade das técnicas de Célestin Freinet, tá? Então, a primeira inovação, portanto, será a aula passeio. Vejam que coisa interessante, tá? O Freinet, ele vai tirar os alunos de dentro da sala de aula. Os alunos, né, estão lá comportados, enfileirados, cada um na sua cadeira. Então, o Freinet vai, por exemplo, se incomodar com esse tipo de educação, né, que é um traço da pedagogia tradicional. Tá? Vejam, né? Um traço da pedagogia tradicional é essa ordenação dentro de sala de aula. Isso vai incomodar Freinet. Freinet vai perceber que isso, de certa forma, desloca o aluno da realidade, né? Das experiências de vida dele. Então, por exemplo, a aula passeio. A aula passeio será justamente o quê? Será esse momento em que Freinet vai tirar os meninos de dentro da sala de aula. Bora, criançada, vamos para a rua, né? Vamos para o campo. Né? Na verdade, né, como ele dava aula numa escola que ficava no interior, então, né, vamos para o campo, vamos presenciar a nossa realidade, vamos experienciá-la, né, experimentá-la. Né? Então, a aula passeio, tá? Com a finalidade de observar o ambiente natural e humano. Tá? Essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira técnica que Freinet começa a implantar na escola dele. Tá? Então, ó, quando os alunos voltavam, né, de volta à sala de aula, recolhem-se dessa observação os reflexos orais, tendo em vista a criação de textos que serão corrigidos, enriquecidos e constituirão a base para a aprendizagem das habilidades básicas tradicionais necessárias ao aperfeiçoamento da comunicação. Então vejam, tá? Depois que o Freinet levou os alunos, né, para a aula passeio, vejam, tá? Não é uma aula que você simplesmente vai passear livremente, espontaneamente, sem ter um objetivo. Não, tem um objetivo. E o objetivo ele vai se concretizar de fato quando os alunos voltam para a sala de aula, né? E no caso escrevem, tá, as suas observações, né? Redigem as suas observações, redigem o que eles experienciaram desse tipo de aula, né? Por isso que a aula de campo, né, hoje em dia, né, que é algo muito interessante, né, pode ser aplicado em qualquer disciplina. Você pode aplicar na disciplina de língua portuguesa, como numa disciplina de química, ou numa disciplina de computação, ou de matemática, tá? Então essas experiências, o Freinet, entendeu, achava isso muito importante para o desenvolvimento e o aprendizado, tá? Freinet, bem cedo, ampliou e enriqueceu esse estudo, acrescentando duas dimensões complementares. Então vejam, a aula passeio e logo posteriormente ele vai desenvolver outras duas técnicas, né, para aperfeiçoar ainda mais, entendeu, o processo educativo, para aperfeiçoar ainda mais o processo educacional. Então vejam, tá? Por um lado, deu atenção aos testemunhos individuais dos alunos desejosos de compartilhar com seus colegas acontecimentos importantes. E daí surgiu o texto livre, né? O texto livre é justamente essa espontaneidade, né, do professor permitir que os alunos, tá, troquem suas experiências, compartilhem suas experiências. Tá? Por outro lado, surgiu o jornal escolar, tá, a ser distribuído entre as famílias e, sobretudo, a correspondência interescolar. Tá? O Freinet ele vai desenvolver, né, ele vai incentivar os alunos a escreverem livremente, texto livre. Posteriormente, ele vai reunir essas experiências, essas escritas, né, dos alunos dentro de sala de aula, vai reuni-las num jornal e vai compartilhar esse jornal, entendeu? Não somente com os alunos, mas também com a comunidade. Tá? Isso não vai circular somente dentro da escola, vai circular dentro da escola e vai circular dentro, entendeu? Ou, na verdade, fora da escola, dentro da comunidade. Tá? Posteriormente, o Freinet ele vai perceber o quê? Que é importante a gente fazer uma troca de experiências entre as escolas, entre os alunos das várias escolas de várias regiões diferentes. Aí vai surgir a correspondência interescolar. Um aluno, tá? Ele vai se corresponder com um outro aluno de uma outra região. Vence com Nice, por exemplo. Tá? E eles vão trocar e vão compartilhar suas experiências. E isso vai incentivando o aluno no aprendizado, entendeu, da língua materna, né? Que no caso o francês, aqui no Brasil, no caso, a língua portuguesa.
né? Pela qual uma escola comunica a outras o essencial desses testemunhos individuais, escolhidos de forma democrática em sala e editados coletivamente para a sua comunicação. Tá? E vejam, né? Os alunos eles participam de todo o processo de construção, entendeu? Do jornal escolar. Tá? Então a imprensa, né? A imprensa funciona, tá? Dentro da escola e ela funciona se utilizando do trabalho dos próprios alunos. São os próprios alunos que vão construir essa imprensa ou essa forma de jornal. Tá? O estudo no entorno, né, a imprensa, tá, jornal e correspondências escolares, tornar-se-ão instrumentos primordiais de uma revolução pedagógica. E vejam, hoje com as tecnologias que nós temos acesso, as tecnologias de comunicação, a gente pode ampliar essas técnicas infinitamente, né? Numa dimensão completamente muito maior do que a dimensão que o Freinet estabeleceu naquele período, entendeu? Durante os anos de 1940, 1950, né? Então, tornar-se-ão instrumentos primordiais de uma revolução pedagógica, né? Então, vejam, as fitas magnéticas e o gravador de rolo, o filme, e hoje em dia, né, a câmera de vídeo, ou o celular, né, ou os inúmeros aparelhos eletroeletrônicos, né, que nós temos acesso, completarão mais tarde o arsenal técnico dessa comunicação, que se torna um objetivo concreto da aprendizagem da escrita e da criação e edição de textos. Vejam, Freinet, entendeu? Ele de forma alguma excluía a inovação técnica ou a inovação tecnológica da sala de aula. Ele, na verdade, ele percebia justamente o contrário, que essas técnicas, essas tecnologias, esses equipamentos, né, esses dispositivos podem agregar e muito melhorar o desenvolvimento da aprendizagem. Então ele trouxe esses equipamentos para dentro da sala de aula, trouxe esses equipamentos para uma relação, entendeu, pedagógica. Tá? Então vejam, o aprendizado da matemática, né, sofrerá a mesma transformação radical. Tá? Para Freinet, o cálculo, tá, deve ser um instrumento de ação sobre as coisas. Vejam, tá? A matemática, né, não é aquela matemática pura, deslocada da realidade. Para Freinet, a matemática que vale, a matemática que é importante, é a matemática que está ligada, entendeu, às nossas experiências de vida, às nossas experiências cotidianas. É essa matemática, né, que vai permitir os alunos desenvolverem o conhecimento matemático. Então vejam, a aritmética se junta, a aritmética se justifica, não pelo acesso desencarnado aos números e às operações, mas na medida em que sirva para medir os campos, pesar os produtos, calcular os preços, os juros devidos ou a se cobrar, né? Trata-se, portanto, de mergulhar o cálculo escolar na vida do entorno, convertendo um cálculo vivo. Tá? A própria escola, concebida como um meio técnico de vida, oferecerá a base dessas atividades matemáticas. Então vejam, tá? Aquela realidade em que Freinet vivia, entendeu? Aquela realidade do campo, aquela realidade, entendeu, da agropecuária, da agricultura, ele vai utilizar aquela realidade, aquelas experiências para desenvolver os conhecimentos matemáticos. Tá? Você faz a conexão direta entre a matemática, tá, e a vida. E, consequentemente, você dá, entendeu? Você dá uma vida ao processo. Esse cálculo vivo é justamente o quê? É a matemática funcionando na vida da experiência cotidiana de cada indivíduo. Entendeu? Tá? É um meio técnico de vida. Tá? Veja como é importante essa ideia frenetiana, né? Como é importante essas concepções do Celestin Freinet, entendeu? O aprendizado clássico do cálculo nos primeiros anos escolares, né? É o que acontece geralmente, né? E de modo mais intenso no ensino médio, é um universo peculiar, puramente abstrato e formal. É o que nós temos no cotidiano das nossas escolas. A matemática pura, né, é uma matemática abstrata e formal. Parece que é uma matemática deslocada da vida. Não faz sentido. O Freinet, ele percebeu isso. Ele percebeu que esse tipo de aprendizado da matemática, né, dentro dessa forma tradicional da pedagogia, deslocava, entendeu, a matemática da vida. Tá?
E é por isso que a maioria dos alunos encara a matemática como um jogo absurdo e incompreensível. Tá? Vejam, tá? É por isso que nós temos grandes dificuldades no ensino da matemática, mas também não só da matemática, também no ensino das ciências. Tá? Você, por exemplo, você ensinar a ciência dentro dessas concepções puramente abstrata e formal, você desloca, você tira o aprendizado da ciência das experiências cotidianas da vida, da realidade vivida por todos nós. Tá? Então o Frenet, ele quer o quê? Ele quer juntar essas coisas. Ele quer juntar o aprendizado da ciência, o aprendizado da matemática, o aprendizado da língua materna com as experiências da vida dos indivíduos. Né, com o cotidiano das experiências de vida dos indivíduos. Ele quer aproximar, entendeu, os dois ambientes. Tá? Então vejam, né, Frenet quis mergulhar o ensino de matemática na realidade concreta, entendeu? Recorrendo à medição como um instrumento privilegiado. O ensino das medidas, por sua vez, para enraizar-se, exigia atividades concretas de fabricação, cultivo, pecuária, comercialização, extensão do solo, volume, peso, problemas relativos à quantidade de alimento dos coelhos, por exemplo, das galinhas, compra de sementes, venda, né, da colheita. Todas essas ocasiões são úteis para o cálculo vivo. Vejam, o Frenet, ele pegou a experiência do campo, que era uma experiência da vida dele, e trouxe essa experiência para dentro da sala de aula e incorporou ela ao ensino da matemática. É óbvio, né? Como não moramos no campo, geralmente moramos nas grandes metrópoles atualmente, é possível fazer isso? É possível fazer isso, entendeu? Você deve recolher essas informações, né, com os próprios alunos. Né? Aquele texto livre, né? Você viu o texto livre, né? Aquela técnica que a gente mostrou anteriormente. Onde é que o Frenet ia buscar as experiências dos alunos? Justamente nos textos livres. Os alunos livremente, eles experienciavam e colocavam no papel essas experiências. Transpunham as experiências da vida cotidiana para os textos livres deles. Frenet recolhia esses textos e é através desses textos que Frenet conseguia encaixar as experiências e o cotidiano da vida dos indivíduos aos processos educacionais. Tá? É óbvio, né? Vejam, isso é uma forma de planejamento. É uma forma de técnica de planejamento didático. Foi o que o Frenet fez, entendeu? Óbvio, né? Cada um de nós vamos desenvolver as nossas próprias técnicas. Tá? Não é simplesmente você pegar as técnicas do Frenet, por exemplo, e tacar dentro da sala de aula, pronto, vai estar tudo certo, está tudo resolvido, show, maravilha. Todo mundo agora vai aprender que é uma beleza. Não funciona assim. Vocês, futuramente, terão que fazer, entendeu? As próprias experimentações, as próprias experienciações do fazer docente de vocês. A gente lendo Frenet, né, a gente percebendo essas concepções frenetianas, né, sobre o cálculo vivo, por exemplo, né, contribuem para que a gente possa desenvolver e criar nossas próprias técnicas, contribui. É por isso que a gente estuda os pedagogos, é por isso que a gente estuda os clássicos. Não para reproduzir simplesmente o que os clássicos dizem, né? Não é isso, mas justamente fazer o quê? Fazer a transformação, fazer o processo de transformação, entendeu? Que é o processo didático, tá? Que é o fundamento do processo didático é justamente esse. Você transformar essa realidade e aí usando ou utilizando, né, das experiências de outros, né, como Celestin Frenet, por exemplo. Então vejam, o movimento Frenet é um movimento cooperativo, em que as pessoas voluntariamente compartilham reflexões e produções. Não era isso que ocorria na escola? Não é isso que ocorre entre a escola e a comunidade? Tudo isso que o Frenet desenvolve, ele desenvolve com base nessa concepção de cooperatividade. Tá? Ou seja, os alunos cooperando uns com os outros, a comunidade cooperando, entendeu, com a escola para o bom funcionamento e desenvolvimento do processo didático. Tá? As lutas que Frenet enfrentou fizeram nascer a própria realidade do movimento. A cooperativa de ensino laico, tá? Instrumento de criação e difusão de documentos e materiais didáticos, é o prolongamento concreto do movimento. O pedagogo Frenet era, nesse sentido, um político.
Vejam, tá? Vejam como a educação ou o processo educativo, ele é um processo, entendeu? Também político, tá? Você não consegue, tá, separar uma coisa da outra. As coisas estão interligadas, estão enraizadas conjuntamente, tá? Sua contribuição específica foi ter querido implantar o materialismo histórico no contexto da sala de aula, tá? A renovação do ensino, indispensável para a libertação do homem, não se dá mediante discursos e textos, mas com práticas e meios técnicos que, de algum modo, tornem real essa libertação, para que a libertação ela se materialize de fato, tá? A imprensa é a técnica por excelência, tá? Dentro da concepção frenetiana, tá? É ela que melhor materializa o pensamento e a comunicação escrita, segundo Frenet, tá? Então vejam como é importante essa concepção frenetiana, ou como esse universo, ou esse mundo dele foi construído, tá? E Frenet atual, né? O que sobra, né? Quais são os impactos na nossa realidade contemporânea das concepções frenetianas? Tá? Frenet desenvolveu isso, morreu nos anos de 1966, tá? Mas e aí? O que ficou para a gente, né, como aprendizado? Vejam, tá? De fato, Frenet foi um precursor, na medida em que sua pedagogia popular da palavra era uma pedagogia da comunicação autêntica, ou seja, da expressão pessoal e da capacidade de ouvir o outro. Veja que coisa interessante, né? As ideias que orientam atualmente o ensino da ciência, tá, são também devedoras a Célestin Frenet, tá? A noção defendida, por exemplo, por Bachelard, né, do obstáculo epistemológico, ligada à genética segundo Piaget e Vallon, legitima o tateio experimental de Frenet, tá? Ou seja, Frenet, né, como eu disse para vocês, quer ligar, entendeu, as concepções pedagógicas com as concepções da experiência de vida, né? Quer experimentar, quer fazer as experimentações, entendeu, que são necessárias ao desenvolvimento do processo educacional. Tá? Então, tateio experimental no processo de elaboração do pensamento científico. Tá? Este não pode se transmitir de forma acabada e fechada. O conhecimento científico, entendeu, não pode ser transmitido, segundo Frenet, ou segundo as concepções frenetianas, de forma acabada, de forma fechada. Tá? Deve ser um conhecimento, entendeu, aberto, deve ser um conhecimento que possa se expandir, entendeu? Um saber que possa se transformar e transformar a realidade, né? Mas ser construído paulatinamente em sucessivas retificações de intuições espontâneas. A experimentação e o debate são os vetores de todo o progresso, tá? A didática das ciências não pode restringir-se à observação imposta. Ensinar passa necessariamente pela admiração. Entendeu? Então, isso é o que isso aqui, tá? Foi o que restou do legado de Frenet e, consequentemente, influencia até hoje as nossas relações educativas dentro da escola, tá? E vejam, tá? Como é interessante, ó. Procurar o desenvolvimento do indivíduo nas próprias atividades que a criança faz e em sua experiência de convivência, promover o respeito pelo ser humano e pela natureza, aprofundar o progresso do conhecimento e pela cooperação, todas essas finalidades se contrapõem hoje e ontem à pedagogia seletiva e diretiva, que caracteriza a civilização do lucro, tá, e da exploração desenfreada da natureza, motivada unicamente pelo desejo de possuir bens e exercer o poder sobre outros seres humanos. Tá? Mas o que faz 50 anos, né, as teorias frenetianas, né, foi visto como um sonho idealista, hoje é a única saída possível para esta humanidade frágil e preciosa que ela sobreviva, né, que ela possa sobreviver. Entendeu? A única forma, né, da gente pensar uma outra realidade fora dessa realidade, entendeu, da exploração do homem pelo homem e da exploração do homem pela natureza, tá, é justamente a gente pensando as teorias frenetianas, para que a gente possa sobreviver, tá, ou para que a gente possa, entendeu, encontrar as soluções para os nossos problemas contemporâneos.
A escolha que um dia foi estética converteu-se em necessidade vital. E Frenet, cada vez mais, abre-nos no campo da pedagogia o caminho da razão, né? O caminho da razão e do coração. Tá? Então vejam, tá? As experiências frenetianas, né? O estudo frenetiano, tá? Ele deve levar em consideração justamente essas perspectivas, né? A perspectiva da valorização, do respeito pelo ser humano, do respeito pela natureza, consequentemente levando em consideração as experiências dos indivíduos para que os indivíduos possam encontrar, entendeu, os seus próprios caminhos e desenvolver sua autonomia, seu processo reflexivo, seu processo de conscientização sobre o mundo. É isso que permite o processo educativo se realizar e se concretizar de fato. Tá? O processo educativo ele é um processo não somente de reproduzir ou transmitir saberes ou conhecimentos acabados e fechados. Ele é um processo que vai além disso. É um processo, na verdade, que faz com que esses conhecimentos e esses saberes que são transmitidos se transformem e transformem a realidade dos indivíduos, tá? E a gente fica por aqui, tá? Com essa explanação muito rápida sobre Celestine Frenet. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta na próxima aula com o Paulo Freire, né? E eu sugiro que vocês assistam as videoaulas, né? E busquem, né, outros materiais, leiam outros textos, outros artigos sobre a obra frenetiana, tá ok? Valeu, muito obrigado, gente.